Bem, já tenho a brasa preparada, só falta a carne. Bora começar? Esta é uma jovem que resolveu fazer um vídeo a identificar-me. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. De certeza já sabem o que é, mais do mesmo, mas vamos ver se há alguma coisa diferente. Mulheres angolanas não são opção. Com isto que eu me deparo hoje. A idiocrasia africana. Já começamos mal. Este é o nome da tua página. Não, o nome da minha página é Idiosincrasia Africana. Eu até já nem sei como é que os teus vídeos ainda aparecem a mim, muito sinceramente. Aparecem porque tu gostas, porque tu vês. Tu és a típica moça que diz às amigas: epá, eu nem gosto dele, eu acho ele feio e etc. Mas no entanto, vê os stories do rapaz que diz que não gosta, manda mensagem, telefona, fica a stalkear tudo aquilo que o rapaz faz, mas mesmo assim diz que não está interessada, não quer saber. Tem ciúmes do rapaz quando está com outras raparigas e por aí fora. Enfim, o que é que se há de dizer? Porque eu não sei como é que o algoritmo. E tens bom remédio. É só colocar ali naqueles 3 pontinhos: não estou interessada. Não é fazendo scroll que eu vou desaparecer. Da mesma forma que eu, por exemplo, o que é que eu faço? Eu simplesmente pego e bloqueio. Eu bloqueio páginas que nem sequer estou a seguir. Eu para já não sigo ninguém, para começar. Porque eu seguir pessoas afeta bastante o meu processo de criação de conteúdo. E eu prefiro sempre não seguir absolutamente ninguém. No TikTok, como não te dão essa possibilidade, simplesmente cingem-se àquilo que tu demoras mais tempo a ver. Certamente deve ser os comentários, porque possivelmente estás a ver um vídeo meu e aparece vários comentários naquele vídeo, tu estás lá a fazer scroll, mas o que o algoritmo vai identificar é que tu ficaste lá muito tempo a ver o mesmo vídeo. Mas se calhar estás a ler os comentários. Mas isso é mais uma nuance quanto à situação em que tu estás a ver os meus vídeos e gostas dos meus vídeos. Muitas dizem que não gostam daquilo do meu conteúdo, mas estão sempre a par daquilo que eu faço e digo. Quer seja por grupos do WhatsApp. Eu sei criar conversa. Ainda dá-me os teus vídeos porque eu já só passo. Tens de bloquear, bloqueia. Mas o problema é esse. Eu bloqueei o Tiago Grila porque o conteúdo dele está constantemente a aparecer no TikTok. Só que há que entender que eu não tenho poder sobre o TikTok ou a internet. Eu bloqueei esse Tiago Grila por causa dos diretos dele. É muito irritante, está sempre aos altos berros. Mas, no entanto, por ele estar número 1 em Portugal várias vezes, quando faz direto, muitas pessoas, as rémoras são aqueles peixes que andam por baixo dos tubarões para apanhar os restos de comida que os tubarões depois, quando acabam de comer, deixam nas beiças e whatever. E essas rémoras, o que é que elas fazem? E são pessoas bastante conhecidas, tanto africanos, portugueses, o que quer que seja. Participam para ganhar as galáxias, aquelas tretas todas que o TikTok costuma dar. Eu quero dizer que eu bloqueando esse Tiago Grila, ele à mesma vai-me aparecer, porque há alguém que vai fazer uma participação no direto, e esse direto que esta pessoa fez em competição com o Tiago Grila vai estar em número 1. O que quer dizer que vou vir novamente. O que quer dizer que, se queres que eu desapareça, deixa de utilizar TikTok, porque eventualmente alguém vai publicar aquilo que eu falei, um trecho meu e por aí fora. Se estiveres assim tão incomodada, porque o algoritmo de Portugal, Angola, países que falam a mesma língua, normalmente estão entrelaçados e acabam sempre por empurrar esse conteúdo. Mas lá está, novamente, podes-me bloquear, mas eventualmente vais ver o meu conteúdo porque o meu conteúdo é relevante e faz sentido. Não é simplesmente para quem vê com as emoções, é para quem ouve com a lógica. Se calhar precisava bloquear. Mas não falo isso numa má intenção. Porque Mas podes bloquear, mas não vais deixar de ver. Isso é mais que garantido. eu lembro na pandemia, quando apareceste a fazer um dos teus primeiros lives, eu até curti a ideia
dele em que vai falar sobre África no geral e coisas do género. Eu acho que já sei o que é que vais dizer. Eu mudei o meu registro e agora estou a falar só de mulheres. Eu vou-te dizer uma coisa. A Carrie Vandra. Eu mudei o meu registro porque eu vi de facto que muitos africanos não querem mudança. Muitos africanos querem se focar simplesmente no seu próprio umbigo e os seus egos. E eu não tenho muita paciência para estar a medir órgão genital, como principalmente homens, no que toca nesse aspecto. Deparei-me com pessoas fraudulentas, deparei-me com pessoas oportunistas e deparei-me com cínicos e hipócritas. E muito sinceramente é um meio que não me interessa. Depois encontrei basicamente um conteúdo que de facto eu tenho muita versatilidade em falar, algo que eu já falava muito tempo atrás. Consegui encaixar a minha forma de ser, o meu carisma, posso até assim dizer, para não parecer muito convencido, mas já sendo convencido, consegui intercalar as coisas todas e vi que deu frutos porque de facto a malta consegue perceber aquilo que eu estou a dizer e conecta com as pessoas. Não conecta no sentido em que, ok, quem gosta, quem é machista, quem é burro, quem concorda comigo, não. Eu tenho muitas pessoas na minha página que não concordam comigo. Eu quero na minha página pessoas que não concordem comigo para desenrolar na conversa, no argumento, no debate. Agora, o que eu não quero é pessoas que não concordam comigo, mas querem me ofender ou atacar. Isso é lá para Tabanca, lá na selva, é que é para esse tipo de dinâmica. Se não tens a capacidade de articular as tuas opiniões, não é com agressão e ataques pessoais é que vais conseguir qualquer coisa. E valores africanos. Isso valores africanos deixa muito para trás, deixa muito a desejar porque eu não deixei de ter esses mesmos valores africanos tradicionais, dos quais muito sinceramente não sei até que ponto tu tens, né? Estou aqui a especular, da mesma forma que tu estás a especular a minha plataforma, mas os valores não se deixaram. Eu simplesmente peguei, em vez de falar de panafricanismo, porque eu não quero ser mais uma plataforma que fala sempre dos mesmos tópicos, das mesmas pessoas e fica a contar histórias, prefiro fazer história, sendo a única plataforma que várias pessoas têm opiniões diferentes e debatem as ideias, onde não sai porrada, onde não sai ataques pessoais e por aí fora. No sentido em que, pronto, dia 2 de agosto, o meu evento, não se esqueçam, participam e torne-se uma cultura, basicamente. E tem estado a tornar-se cada vez mais, e acredito se calhar uma das razões foi a minha plataforma, em que tu não concordas, eu não concordo. Ok, mas qual é a tua opinião, qual é a minha opinião? Tanto é que a maior parte dos meus detratores, a maior parte, detratoras, nem vou dizer detratores, a maior parte delas, quando são perguntadas de porquê é que não gostas do conteúdo dele, porque ele só fala mal das mulheres, e de certeza é isso que vais dizer, com 9 minutos. Para quem não quer saber da minha plataforma ou quer mudar de assunto, mudar de algoritmo, dedicaste 9 minutos para fazer um vídeo e identificaste-me. Eu percebi a jogada. Keuri. Eu percebi a jogada. E eu estou a ir de embalo contigo. Para mim é tranquilo. Até é uma forma de eu sentir-me lisonjeado, basicamente. Pronto. Não importa exatamente qual é agora o conceito que tinhas, porque isto era só o meu pensamento. Mas o conceito sempre foi, posso garantidamente dizer, sempre foi o diálogo. Sempre foi o diálogo. O conceito. Eu queria até entrevistar skinheads, gajos da extrema-direita. Sempre quis dialogar com pessoas com perspectivas diferentes da minha, porque tu só cresces quando não estás na tua zona de conforto. E o que eu reparo muitas das vezes, podcasts e maltas que têm plataformas, só querem falar com pessoas que concordam, e as pessoas que elas não concordam preferem ficar caladas, deixando elas falarem à vontade no seu monólogo, em vez de imporem com se calhar já pensaste nisto? Eu não concordo porque isto. Pouco a pouco tem havido mais, não é? Mas é sempre com aquele medo de não quero perder esta pessoa que vai participar na minha plataforma, etc. Por isso é que eu não quero falar com celebridades, famosos, etc. Quero falar com o cidadão comum, em que ele, obviamente,
tem obviamente a sua imagem, não é? Tem a sua família, tem outras questões particulares a ele, não é? Mas sinta-se à vontade para poder falar, porque não tem um contrato que assinou que não pode falar mal disto, não pode dizer mal daquilo e etc. E por aí fora. Mulheres angolanas, que está ali na descrição do teu vídeo. Que é o quê? Vamos lá voltar atrás? Pronto. Não importa exatamente qual é agora o conceito que tinhas, porque isto era só o meu pensamento. Mas dizeres que mulheres angolanas, que está ali na descrição do teu vídeo. O vídeo certamente já tem para aí 2 ou 3 meses. E ela deve ter visto porque o algoritmo deve ter sugerido. E ela deve ser angolana de certeza. Mas pronto, é o que é. Não são uma opção. E não são. E não são para muitas pessoas. Olha, só para teres a noção, eu até podia dar aqui mais uma adenda àquilo que eu disse. Nem sei qual é o vídeo, mas certamente eu expliquei perfeitamente. Uma das minhas grandes particularidades é, eu quando falo, sei aquilo que estou a falar. Por isso não tenho vergonha quando depois alguém pega num vídeo meu e tenta usar contra mim. Ou quando alguém tenta utilizar qualquer coisa minha do passado para tentar-me supostamente incriminar. Eu vivo a minha vida de uma forma clara. E isso dá um descargo de consciência enorme. Vocês não estão bem a ver. Eu não preciso de mentir para viver. Eu vivo para não mentir. Eu sou triste, mas eu retrato de provavelmente 70% a 80% daquilo que são os teus vídeos. Tu és triste? Não percebi. Que tinhas, porque isto era só o meu pensamento. Mas dizeres que mulheres angolanas, que está ali na descrição do teu vídeo, não são uma opção. Eu sou triste, mas eu retrato de provavelmente 70% a 80% daquilo que são os teus vídeos. Daí ter ficado ofendida. Eu acredito de verdade que a intenção dos teus vídeos se calhar era consciencializar as pessoas. Não é se calhar, é. Agora, cabe às pessoas que veem o meu conteúdo com emoções e aquelas que veem com lógica. Ou algum discernimento. No sentido positivo. E quando eu falo pessoas, vou já destacar mulheres. Porque como só falas quase sempre sobre... Isto aqui é basicamente uma coisa que eu já expliquei várias vezes, mas claramente não vale a pena. Por mais que diga, vai aparecer, para além da Carrie, haverá mais outras que irão dizer exatamente a mesma coisa. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Eu já disse isso e volto a repetir. Infelizmente a mulher, principalmente mulher africana, isso é uma das coisas que eu já tenho tentado treinar e falar bastante com muitas mulheres africanas, elas são as mais reativas. Uma das coisas que faz muito, muito mal nas relações conjugais, profissionais, pessoais e por aí fora. Só que ninguém vos diz isso. Possivelmente o máximo dos máximos as vossas mães. Mas as vossas mães vocês ainda aceitam e ouvem porque são mulheres mais velhas, vos pariram e por aí fora. Agora, quando é um homem que não tem nenhuma ligação com vocês, que possivelmente tem a mesma faixa etária que vocês, consegue articular as ideias de forma fluida e que faz sentido até, já vos incomoda. Se fosse um ignorante que tivesse, estás a ver as damas, não, mas tu não estás a ver, não sei. É muito mais fácil criticar, desdenhar e desconsiderar esse jovem homem do que a mim. Eu, como faço bastante sentido, eu como apresento vários pontos e não fico só na parte emocional, acaba por ser muito mais difícil vocês tentarem contornar a situação no sentido em que, é só mais um que diz disparates. Homens. Não sei das quantas. Por isso é que muitas de vocês ficam afetadas. Mas isso, novamente, como eu disse há dias, né? Isso é um aspecto ou uma melhoria que vocês têm que fazer. Se já viram que muitas das vezes esse vosso mau feitio, essa forma de reagir muito emotiva, nunca vos traz aspectos positivos, o que é que vos faz pensar que o problema são sempre as outras pessoas que tiram isso de vocês, em vez de vocês controlarem isso que está dentro de vocês? Eu, por exemplo, um mantra que eu faço muitas das vezes, parecendo que não, é morder-me por dentro e não responder a muitas pessoas.
Há muitas provocações. Ou bloqueio, ou... Agora vão dizer, mas já te havia respondido várias vezes. Em 10, respondo 2 ou uma pessoa, basicamente. Ainda há dias, tanto dizes que eu foco em mulheres, recebi uma mensagem com um estúpido qualquer, porque reagir a uma coisa que tem a ver com Portugal. Nada tem a ver com mulheres, apesar de ter mulheres em Portugal, como é óbvio, mas de Portugal, portugueses, imigrantes, etc. O que tem sido mais o meu conteúdo no YouTube. Mas tu não queres saber disso. Tu só vais pelo a coisa superficial, que é o meu conteúdo. E basicamente recebi fotos de macacos, de um porco, de uma página fake do Facebook, a dizer vai para a tua terra, sou preto, porco e etc. Mas depois tenho outra pessoa a dizer, olha, este gajo só fala mal dos angolanos. Porque faço uma crítica, ou fui ver um vídeo de um angolano, ou de angolanos, só falo mal dos angolanos. E aqui estamos a falar de homens. Mulheres, mas prontos, homens. Depois falo uma cena qualquer de uma mulher, só falo mal de mulheres angolanas, que é este vídeo aqui que estás a fazer. Depois vamos ver um outro vídeo que eu falo sobre uma mulher e ela basicamente é cabo-verdiana. Só falo mal das mulheres africanas. Estão a ver o quão limitado que vocês se tornam quando só dizem que é falar mal, inveja, falar mal, inveja. Isso só demonstra a vossa falta de pensamento crítico, o que é muito triste, porque revela muito que não analisam bem as coisas, não têm a capacidade de sintetizar informação. E mais razão me dão. O que às vezes até é mau para mim. Eu até me sinto mal, porque às vezes vocês dão-me tanta razão em muitas coisas que eu digo, que eu fico tipo naquela, não há esperança mesmo. Porque eu digo uma coisa e fico a torcer que não seja verdade. E vocês vêm aí e comprovam-me que é verdade. É triste. É muito triste às vezes estar certo, para não dizer a maior parte das vezes. Sobre mulheres, talvez seja passar-nos uma mensagem para ajudar-nos a crescer. Nem talvez. A mensagem não se aplica porque se calhar tu vês com as tuas emoções o conteúdo. Mas, tendo em conta que tu não vês, não quer dizer que... Lá está, é aquelas conversas de generalizações. A generalização que ela está a utilizar, que as mulheres, o que o teu conteúdo representa para mim, não, se calhar, é da melhor forma possível. Quer dizer, ela está-se a incluir nas mulheres que não gostam do meu conteúdo. Quando eu tenho muitas mulheres a participarem no meu podcast, que se vocês forem ver, é para aí 70% ou 80% dos meus convidados são mulheres. Tenho mulheres na minha caixa de comentários, tenho as mulheres nas minhas caixas de mensagens e tenho uma grande percentagem de mulheres a seguirem a minha página. Canal YouTube e por aí fora. Por isso, não é mulheres, é como há dias. Eu recebi agora uma mensagem a ameaçar-me de guinenses. Lá está, guinenses. A dizer que eu estou a falar mal dos guinenses. E essa pessoa disse assim, olha, porque tens de ter cuidado, porque os guinenses, eles não se esquecem. Quer dizer, ele foi buscar basicamente os guinenses para tentar justificar a ameaça que está a fazer. E eu tenho vários guinenses a seguir a minha página. Vários que participaram, sem dizer que eu próprio sou guinense. Só que o problema de quem ameaça acredita que só ele é que tem força, só ele é que tem ferramentas, só ele é que é louco. Há exatamente um dizer, acredito até que seja guinense, mas há um dizer que é: há malucos que pensam ou só contam com a maluquice deles, nunca contam com a maluquice dos outros. E esse é que é o grande problema. Mas pronto, voltando aqui novamente aqui a questão. Não tentes generalizar uma opinião que é tua, ou mais de 5 ou 4 gatos pingados. Esse é que é o grande problema quando as pessoas querem estampar a opinião delas para que seja válida. Eu e muitas outras pessoas não gostamos de ti. Não, tu é que não gostas e algumas outras pessoas, mas essas próprias pessoas podem falar por elas mesmas. Não precisam de tu, ou de ti neste caso, como advogado do diabo. Crescermos, evoluirmos. Só que parece que descambou. Porque se 70% a 80% dos teus vídeos é falar sobre mulheres. Ok,
70 a 80% de um vídeo a falar sobre mulheres. Vamos lá então ver aqui. Vídeos do TikTok, como é óbvio, né? Porque ela aparentemente só segue-me pelo TikTok. E uma pessoa que segue-me pelo TikTok claramente não tem a noção do meu conteúdo. Eu se entrar na tua página, Carrie, com todo o respeito, né? Se eu entrar na tua página, ok, és arquiteta, projeto, consultoria e blá blá blá. Estás a tirar fotos de coisas que, pá, não sei até que ponto que és arquiteta. E se eu tiver de uma forma a analisar superficial o teu conteúdo, pá, está aqui uma costa branca, pá, já vamos falar sobre isso, deste senhor deitado nesta cama, já vamos falar sobre isso é outra conversa. E basicamente estamos a falar de uma pessoa que diz que o meu conteúdo é só falar de mulheres. Mulheres fazem parte, obviamente, do meu conteúdo, mas não é somente o meu conteúdo. Disse 70 a 80%. O meu conteúdo é sobre relações. Se as mulheres fazem parte das relações e os homens também, e eu sou homem a falar na perspectiva de um homem para uma mulher, ok. Este vídeo aqui é responder uma mulher que fez calúnias sobre mim. Vocês têm disponível isso no YouTube. Este vídeo aqui é falar sobre os guineenses, que acreditam que são panafricanistas e são os próximos ao Amílcar Cabral. Isto aqui estou a falar... E novamente, o facto de aparecer uma mulher quer dizer que eu não posso falar de uma mulher, ou falar sobre a opinião de uma mulher. Estou a falar de mulheres. Esta senhora aqui basicamente está a falar sobre porque é que os homens não abordam mais. Porque que os homens não abordam mais. As mulheres são as que mais falam sobre homens. Nos últimos 50, 60 anos, sempre foram as principais fontes de informação sobre a opinião de relações. Agora que existem homens a manifestar, homens a darem as suas próprias opiniões, elas sentem-se incomodadas. E todos são machistas e misóginos. E de certeza que ela vai utilizar essas palavras nesse vídeo. E esta senhora basicamente pergunta porquê que os homens não abordam? E agora veria novamente uma outra mulher a dizer porque são inseguros, porque são gays, porque são misóginos. São todas as palavras que vocês agora descobriram com as brancas. Mas não, agora tem um homem que chega e dá-vos a outra perspectiva. Tanto eu como qualquer outro homem, não é? Mas eu, pronto, estou na linha da frente, como muitas outras pessoas, que consegue funilar a informação e vos entregar de uma forma muito fácil e prática de consumo. De consumo, exato. Este vídeo, novamente, é um homem que eu estou a falar e é sobre uma opinião que ele tem sobre o panafricanismo. Angolanos nunca serão portugueses. Estamos a falar aqui de uma... E já temos aqui vários... Olha, já são 1, 2, 3, 4, 5. 5 vídeos. Este aqui sobre imigração, novamente. Esta jovem, novamente mulher, não é? Mas a falar para os homens. Agora tu podes perguntar, mas alguém te fez o representante dos homens? Talvez. Sou uma das milhares ou milhões de vozes que existem masculinas. Posso dizer. Mas ninguém te elegeu. Pá, tendo em conta a demanda que eu tenho na minha plataforma, na minha opinião e obviamente naquilo que é o meu conteúdo, acredito que se calhar até sou simbolicamente alguém que eles conseguem se identificar, pelo menos nas opiniões. Agora, se não gostas dessas minhas respostas e continuas a mesma chateada, como eu digo sempre, vai mastigar pedra. Continuando, aqui eu estou a falar sobre um homem baixinho, em que todas arrebentaram, e ele era advogado, e ele tinha uma personalidade enorme. Aqui estou a falar sobre uma mulher que tinha marido e traiu, porque se depender de vocês mulheres, vocês vão dar empoderamento a tudo que é profano, peço desculpa pela expressão, putaria de outras mulheres. Há duas coisas que vocês normalmente fazem na internet. Ou ficam caladas quando uma mulher faz merda, ou então apoiam quando a mulher faz merda. E depois, tanto um como o outro é prejudicial para o homem que vai estar envolvido com essa mulher. Ou que está a crescer e vai se tornar homem e não tem esse aprendizado. Tu, quando tiveres o teu filho, com aquele senhor de Costa Branca,
e se já não tiveres filho, né? Porque eu não sei a tua vida, certamente os teus aprendizados, como mulher, não chegarão, não serão suficientes para o teu filho. E se acreditas que só tu tens toda a informação necessária para o teu filho se tornar homem, aí acredita. És muito mais ingênua do que quando pareces. Mas o pai poderá passar essa informação. Há muita informação que nós não apanhamos dos nossos pais. Porque têm vergonha, porque são menos informados no assunto. E porque hoje em dia há outras pessoas que eles podem beber na fonte. Há muito aprendizado que nós tiramos da internet, de amigos, salões, barbeiros, cotas, tios, whatever. E o meu papel, pelo menos daquilo que eu estou a desempenhar, tem sido muito positivo para muitos jovens mesmo. Vamos continuar. Depois aqui, etc, etc, etc. Mas pronto, ela só vê que eu estou a falar de mulheres. Continuando. Vá, bora. Tu só falas coisas negativas, alguma coisa está errado. Eu falo de coisas que necessitam ser faladas. Que, infelizmente, se dependesse de mulheres como tu, ou ficavas calada ou apoiavas. Eu vejo muito a situação da Leiria, não sei das quantas, uma jovem de certeza absoluta, tu não vais fazer um vídeo a comentar sobre isso. Primeiro porque não te queres misturar com aquilo. Ou porque não sabes o que é que se passa, ou porque não te identificas com a postura. A jovem que tinha 2 filhos foi se envolver com um homem de 50 anos. O gajo, obviamente, pronto, infelizmente para ele, é muito feio, é da igreja, etc. Ela aproveitou-se dele. Mas o que vocês, mulheres, estão a dizer é que o gajo tem 50 anos e devia ter juízo. E queria-se aproveitar da miúda jovem. Quando a miúda veio para Portugal, com aquelas condições todas que teve, à pala daquele cota. E depois, ala Cardoso. Pôs-se a andar. E quem é que vai falar sobre isso? Vocês? Que ou ficam caladas ou então apoiam? E qual é o aprendizado que aquela jovem vai tirar sobre isso? Se ficarem caladas, ela vai dizer, ok, ninguém disse nada, não houve problema nenhum. Se apoiarem, vai dizer, ok, as pessoas estão-me a apoiar, as mulheres estão-me a apoiar, estive bem. O meu papel, principalmente na internet, no TikTok e nesse âmbito de conteúdo, é apresentar uma nova perspectiva. Agora, se vocês interpretam sempre a minha nova perspectiva como falar mal, inveja, frustrado, nunca irão crescer. Com todo o respeito, nunca irão crescer. E só chegarão a esse nível de consciência falhando, fracassando, batendo com a cabeça severamente na parede. Mas se tem uma pessoa que consegue-vos dar uma perspectiva diferente, que vocês depois, quando chegarem a casa, conseguem fazer um balanço, ou conseguem ponderar sobre o assunto, porque errar todos nós vamos errar, já é uma enorme vantagem. Quer seja novo, quer seja mais velho. É basicamente alguém que esteve atento ao jogo e viu os pormenores. Tu estiveste distraído porque estavas no telemóvel, estavas a comer pipocas, estavas a beber cerveja, mas houve alguém que estava atento ao jogo e viu os pormenores. Depois disse-te, olha, quando estiveres lá em baixo a jogar com a tua equipa, faz isto e aquilo. Pode correr bem como pode correr mal. Mas ao menos já tens um plano de como jogar. Não é só chegar lá, não interessa, eu não sei para que é que eu vim, não sei onde é que está a baliza, não sei onde é que são os meus... E pronto. Isso é uma pequena analogia. É só dizer que as mulheres são, que as mulheres fazem, que as mulheres não deviam, que as mulheres são fulanas e fulanas, que essas não prestam. Homem de Deus. Que ódio é esse? É aqui que depois vocês me perdem. É aqui que me perdem. Porque eu depois posso interpretar, por exemplo, o que tu estás a fazer como ódio. Mas depois até que ponto nós estaríamos a ter aqui uma conversa saudável e de pessoas supostamente adultas e com algum tipo de discernimento. Quem é que olha para isso e vê como uma pessoa que tem ódio? É que vocês só analisam, ele está a falar de mulheres. Apareceu uma cabeça de mulher, ele está a falar. Tudo que é sensacionalizado no meu conteúdo são coisas absurdas que muitas mulheres dizem. Homens também, mas pronto. Mulheres é que são mais reativas, como eu já disse no princípio deste vídeo.
E elas é que dão maior engajamento, principalmente. E a partir do momento que elas tornam-se, ou o meu vídeo, o meu trecho, torna-se viral devido a uma atitude ridícula, e eu dou a minha opinião e tu interpretas a minha opinião como algo que é de ódio sobre as mulheres, quando claramente o conteúdo que muitas mulheres fazem é de ódio contra os homens, dizem que odeiam homens, homem sem dinheiro não presta, homem baixinho não serve para nada. Esse conteúdo é o quê? Alguma vez viste um vídeo meu a dizer as mulheres não prestam para nada? Eu pago-te 10 euros, que eu não vou fazer um valor muito alto, né? Até posso estar a brincar e disse isso, mas eu dou-te 10 euros, tu não vais procurar, como é óbvio, né? Porque tu não fazes a devida pesquisa antes de fazer vídeo sobre aquilo que vais falar. Mas eu pago-te 10 euros se alguma vez, em não sei, 200 episódios que eu fiz, se encontrares-me a dizer que as mulheres não prestam para nada. Eu desafio-te, Carrie. Dou-te 100 euros. Se encontrares, até 3, podes procurar os 3, não vais encontrar, mas o 3 pode até ser na brincadeira. Mas nunca irás ver um vídeo meu a dizer que as mulheres não prestam para nada. Mas, no entanto, certamente tu segues pessoas, tens amigas que dizem isso. Não precisas vir aqui a dizer que não, não, eu não me conheces de lado nenhum. Pá, a verdade está na tua consciência. Podes vir cá dizer o que é que tu quiseres na internet, mas a verdade está na tua consciência. Eu estou a falar diretamente com a tua consciência, não estou a falar para um público para dar aprovação e tu vires dar aqui o aval se é verdade ou não. Eu estou a falar diretamente para a tua consciência. Isso é tão misógino da Percebem o porquê de estar lá aquela costa branca naquela cama? tua parte que se sente. Eu não sei se alguém te magoou. Estão a ver aqui a falta de argumento. Estão a ver aqui a falta de argumento. É que isto nem dá vontade sequer de ter conversa com uma pessoa assim. As pessoas só analisam o vídeo, ok, é isto, a pessoa tem ódio, a pessoa não gosta. Elas não analisam o tom de voz, porque há vários fatores. Há o passivo-agressivo até. Mas eu não estou a ser passivo-agressivo aqui. Estou a falar genuinamente com ela. E vocês podem olhar, vejam para esse olhar. Acham que isto é um olhar... Isto é... Vamos ver aqui. Ver. Ampliar. Dobro. Não dá. Mas daquilo que vocês estão a ver, porção, talvez seja isto. Quarto metade. Vocês acham que esta cara aqui é de alguém que está tranquila? Não estão a ver que aqui claramente existe qualquer coisa que ela está extremamente chateada. E eu é que tenho ódio, eu é que sou instável, eu é que sou misógino. Se vocês conversarem 5 minutos com a maior parte das mulheres que estão agora nas redes sociais a fazer o conteúdo que fazem, viriam que existe um enorme ódio por parte das mulheres para com os homens. E o dia que monetizarem o TikTok aqui em Portugal, da banda e por aí fora, garantidamente eu posso vos dizer, monetizarem no sentido em que as visualizações vão começar a ser pagas. Garantidamente, se nem pagando elas já falam o que falam nas redes sociais, no TikTok, Storytime, garantidamente eu posso vos dizer que vão começar a ouvir muitas histórias e um discurso muito, muito chocante, para além dos que já existem. Mas pronto, para avaliar uma pessoa que está chateada ou não, não vamos avaliar só o conteúdo daquilo que ela está a dizer. Vamos avaliar o tom de voz, vamos avaliar o contexto, vamos avaliar os antecedentes, os precedentes, vamos avaliar várias situações para poder chegar a um diagnóstico, porque ela basicamente está a mandar aqui um diagnóstico de raiva, ódio e por aí fora. Mas como já é uma coisa tão recorrente, elas estarem no meio das amigas e terem esse tipo de discurso e não terem uma perspectiva de homem que não as quer sexualmente, torna-se muito mais difícil elas aceitarem receber uma informação
com pensamento crítico, como a minha opinião. Mas pronto. Se alguém magoou demasiado as pessoas próximas a ti. É que isso é um discurso tão mastigado. Homens, é sempre a mesma coisa, vocês já estão habituados, mas pronto. Ela certamente irá ver este vídeo. Se não vir, olha, é o que é. Se um homem disser uma coisa que elas não gostam, ou se um homem disser várias vezes coisas que elas não gostam, elas vão utilizar 4 argumentos. São sempre os 4 argumentos. Ou és gay, ou és um frustrado, alguém te magoou, e o outro é tu não tens uma mãe, uma tia, uma irmã, uma filha, e ficas a falar dessas coisas. Mas agora, a probabilidade de um homem ter o mesmo discurso para com uma mulher nesse sentido é muito difícil. Podem até utilizar o pai, queres é um pai, eu não sou o teu pai, e etc. Mas tirando isso, eles não dizem tu és fufa. Quando claramente as mulheres, o comportamento que elas têm tido ultimamente é basicamente de pessoas que não são heterossexuais. A forma como elas querem idealizar o homem de uma forma tão feminina é claramente de uma mulher que está à procura de outra mulher. Mas esses são os pontos que elas utilizam e acreditam que estão a arrasar. Porquê? Porque no meio que elas estão inseridas, de mulheres, elas falam entre elas essas coisas e ficam só, é verdade, sim, é gay, não, lhe magoaram. E depois tu ficas a pensar, será que elas evoluem? Será que elas, mesmo com uma idade, trabalhando, pagando contas e etc., que tanto falam na internet, que é coisa de adulto, conseguem evoluir mentalmente? Há um dizer que eu tento não acreditar, mas cada vez mais constato que é uma realidade, que a mulher mentalmente para de crescer quando atinge os 25 anos. Agora podem dizer, não, mas há mulheres que elas mentalmente, no sentido da gestão emocional / comportamental. Quando ela faz qualquer coisa que está errada, culpabiliza a pessoa mais próxima, que é o homem. O que é que uma criança faz? Culpabiliza o irmão, o amigo. Quando uma criança fica chateada, o que é que ela faz? Deixa de falar. O que é que a mulher faz quando fica chateada? Deixa de falar. Quem é que começa logo a chorar quando uma coisa acontece negativa e ela tem que assumir a responsabilidade? Uma criança. Quem é que faz exatamente o mesmo num adulto? A mulher. O único aspecto que nós podemos apontar o homem e uma criança é em termos de arrumação, mas mesmo isso a mulher também, infelizmente, já nos ganhou, como dizem os angolanos. Temos mulheres com a casa toda desarrumada, com vários sacos do Uber Eats. Mas tu, desde a pandemia, que lá quando começou o confinamento, até hoje, quando tu... Mas isso também chama-se crescimento, irmã. Tens que aprender que uma pessoa não vai manter sempre o mesmo registro e tornar-se ou manter-se relevante. Há que saber diversificar o conteúdo, há que saber melhorar, aprimorar o conteúdo de forma que seja apelativo. Eu encontrei o meu nicho e cá estou. Da mesma forma que tu, quando fazes um scroll, vês uma mulher a falar só de cabelo, maquilhagem, etc. E ela, num vídeo anterior, fez 50 mil vídeos e nos próximos 50 mil vídeos que ela vai fazer continua a falar de maquilhagem, unhas, cabelo e etc. Não vais dizer porque é que ela não fala de carne ou peixe, pois não? Correto? Porquê é que te incomodas com o meu conteúdo? Quando vais ao talho, ficas a exigir que eles vendam peixe? O que é que o meu conteúdo também tem a ver agora com outros conteúdos que tu queres que eu partilhe e fale? No início, se fores ver, eu já falava sobre esses assuntos. No episódio 6 ou 7, não sei, 5 talvez, eu já falava sobre esses assuntos. Eu tenho a capacidade de falar sobre vários assuntos. Esse é que é o grande problema também, o vosso. Vocês preferem acreditar em pessoas que fazem-se de inteligentes em vez de ouvir pessoas que
que são claramente inteligentes. E com isso não me estou a incluir um pacote. Só estou a dizer que há pessoas que, da forma como falam, aquilo que dizem, são pessoas inteligentes ou sábias. Porque estão-te a apresentar aqui um contexto social. Uma hipótese universal. São pessoas sábias. Mas não, para vocês, basicamente eu tenho que aparecer aqui com uma camisa, tenho que sentar numa só postura, ficar extremamente sério e recitar absolutamente tudo aquilo que eu vi num vídeo, um vídeo sabe-se lá onde, chinês, inglês, francês, italiano, mas depois venho falar com vocês em português, como se aquilo fosse o meu conteúdo e eu é que estou a falar pela primeira vez. Vai-vos fazer sentido porque vocês já ouviram em outros sítios. E depois vão aplaudir aquele conteúdo, mas claramente vocês estão a aplaudir uma Pepsi da cola que vocês já ouviram lá atrás. O meu conteúdo é original, independentemente se tem parecenças com outras coisas que vocês já viram, mas é original. É original. A forma como eu falo é original. A forma como eu me comporto é original. A forma como eu faço o meu conteúdo é original. É tudo original. E a diferença entre eu e as pessoas que vocês seguem têm supostamente mais respeito sobre o conteúdo deles é que eles têm uma personagem do qual eles estão escravizados. E essa escravatura prende-se à vossa aprovação. Eu não procuro a vossa aprovação. Eu faço um conteúdo claramente que quero que gostem, mas se não gostarem, não vou mudá-lo porque vocês não gostam. Eu vou fazer exatamente aquilo também que o YouTube está a pedir. Eu faço 3 vídeos. Se em 3 vídeos, dos 3 eu falei de imigração, falei de mulheres e falei de cães, o da mulher é que teve mais visualizações, teve mais engajamento, é claro que eu vou abordar mais vezes esse assunto. Mas, ao contrário de muitos outros youtubers que tu segues, ou falas ou dás mais respeito, eu não vou me prender a isso. Eu vou mudar porque eu próprio quero mudar. Eu próprio tenho a necessidade de querer falar sobre outros assuntos. Apesar de ser talvez o mesmo assunto, diversificar por aqui um outro tempero, em melhores expressões. Surges, já sem te seguir há bastante tempo. Mas se me deixaste de seguir, porquê que ainda eu estou na tua cabeça? Tanto é que fazes agora um vídeo de 10 minutos. Para quê? Não sei qual foi a necessidade. Sei qual foi a necessidade, sim. Estou aqui para apoiar, hein? Aqui dá-te mais visualizações. E olha, dia 2 de agosto, participa no meu evento anual. Para quem só fala de mulheres, etc. Pega nesses argumentos todos, melhora um bocadinho. Por favor, melhora, porque senão vais passar mais vergonha lá. Melhora esses argumentos. Por apenas 15 euros poderás apresentar os teus argumentos. Serás recebida espetacularmente bem, como sempre. As pessoas com opiniões totalmente diferentes que são participantes nesses meus eventos. Já o terceiro evento, que será dia 2 de agosto, ali no Auditório Alto dos Moinhos. Terás a possibilidade de outras mulheres também concordarem, discordarem. Não te sintas apoquentada por ter uma mulher, apesar de ser do mesmo género que tu, a discordar de ti. Está bem? Porque há mulheres também assim. Mulheres ficam escandalizadas por terem outras mulheres que discordam delas. Mas surge, mas sempre surgindo. Eu passo, porque mesmo que eu dê uma oportunidade... Bloqueia só, minha irmã, mas lá está. Ou então desativa o TikTok, porque eu vou continuar a aparecer. Tem muito repost, lá está. Se o meu conteúdo é assim tão irrelevante e muitas pessoas não gostam porque eu falo da forma que eu falo, o meu conteúdo nunca chegaria a ti. Da mesma forma que eu tinha falado no princípio, do Tiago Grila, infelizmente, eu não... Quem diz Tiago Grila diz muitas outras pessoas. Eu já bloqueei pessoas que nem sigo sequer, porque eu não quero que me apareça absolutamente nada delas. Mas, no TikTok, se o TikTok quiser, vai aparecer ali. Se tiver ali uma competição e etc., em que a outra pessoa que está bloqueada está a participar de uma pessoa que não bloqueada e ela está na classificação do top 3 do TikTok, eventualmente eu vou ver aquela corrida, aquele direto. Vou ver, de rajada, não é?
Porque eu ou bloqueio ou continuo. Mas não fico aqui a chorar, não fico aqui a fazer vídeo porque eu odeio o Tiago Grila, porque o gajo é irritante. É o que é a internet. À espera que você vá falar de alguma coisa assim. É só mulheres fizeram, mulheres são aqueles, mulheres são bandidas, mulheres não servem, mulheres... E as angolanas, por algum motivo, essas acabam contigo. Alguma angolana acabou contigo. Eu posso dizer que a minha primeira namorada foi a angolana. E 5 estrelas. Mas agora o caviar. Ela veio cedo para Portugal. E essa, hein? O vosso grande problema é que vocês, para além de terem o vosso círculo de amizade, ou só de um género, ou só de um tipo de pensamento, ou vocês fogem das adversidades que têm dentro do vosso meio, em que as pessoas não concordam com vocês ficam chateadas e depois na internet encontram pessoas com as mesmas opiniões que aqueles tios, ou tias, ou mães, irmãos, que também partilham, e vocês não gostam do facto delas terem a mesma opinião e vão atacar essas, porque não podem atacar as irmãs, os tios, avós. Esse é que a vossa maior frustração. Essa é a vossa maior frustração. Mas pronto, o que eu estava a dizer era, a minha primeira namorada foi oficializada e etc. Era angolana. E ela cresceu aqui em Portugal. E eu posso vos dizer, impecável. Não tinha aquela mentalidade que o homem é que tem que ser o provedor, o homem é que tem que fazer aquilo, o homem e aquilo, a expor-se totalmente nas redes sociais. Eu era miúdo mesmo, eu tinha os meus 16 anos, 16, 17, 18 anos. 17, 18 anos, exato. E lá está. Ela nasceu na banda, mas veio muito cedo para Portugal. Trabalhava, ajudava uma senhora idosa. O facto de vocês dizerem que alguém me magoou, tem que entender uma coisa. Eu já disse uma conterrânea tua angolana que participou aqui, porque elas têm o mesmo discurso que tu. Se visse os episódios saberias, mas tu, como já disse várias vezes, estás a palpitar um conteúdo geral sobre um trecho que viste, mas depois eu é que sou o gajo que generaliza as mulheres. Lá está, mais uma incongruência que apresentaste, ou das várias que já apresentaste. Mas quando dizem que eu sou magoado e estou traumatizado, tem que entender que todos nós já passamos por relações boas, más e etc. Mas eu, em especial, por conseguir identificar mulheres que me prestam, mulheres que vão dar dor de cabeça, mulheres que estão só para gozar com a minha cara, eu tive namoradas em que eu sabia claramente que nós estávamos numa relação. Por isso é que eu as considerei namoradas. E garantidamente não são aquilo que... grande parcela, para dizer quê? 90% das vezes não eram aquilo que eu falo. Eu quando falo daquilo que eu não quero. E não me relaciono. Não é aquilo que eu me relacionei, como vocês aparentemente quando falam das vossas frustrações na internet, é o vosso grande problema. Eu falo daquilo que não quero e não me envolvo. Mas nunca me viram aqui a dizer a mulher que eu estive não presta para nada, a mulher é isto, as mulheres que... Não. Eu falo que há mulheres com esse pensamento, há mulheres com esse comportamento, há mulheres tempestivas, comportalmente, a nível de comportamental, melhor dizendo, e a maior parte delas são africanas. Agora, eu dizendo isso, onde é que está a mentira? Qual é que é o problema nisso? O que é que te incomoda? É falar mal disso? Ou é constatar uma realidade que muitos homens dizem e reclamam? Lá está, isto é desperdiçar contexto, informação sintetizada, coerência, consistência e discernimento, basicamente. Eu estou a desperdiçar essa informação toda e eu sei que nada irá servir. Porque irá continuar a ser. Tu estás frustrado com mulheres, tu és gay, alguém te fez mal, não tens uma tia, não tens uma mãe,
porque é que dizes as coisas que dizes. Por isso é que o meu conteúdo nunca irá se adaptar às vossas mentes, porque, pronto, vocês se calhar não estão aptas ou adaptadas para receber informação oposta daquilo que vocês já acreditam, às ideias pré-concebidas que vocês já têm. Mas para e pensa. Não, tu é que tens de parar mais para pensar. Eu sou muito eloquente nas minhas ideias. Tu estás a ser muito repetitiva e até agora não desenvolveste nada, não chegaste a pegar num ponto. Por exemplo, agradecia, né? Vamos lá ver se nesses 10 minutos vais dizer qualquer coisa. Mas daquilo que eu estou a ver, és mais uma apenas. Com todo o respeito. És mais uma que só vai dizer que eu sou frustrado, que eu sou magoado e sou misógino. Não pegam num ponto. Para mim é muito mais interessante vocês pegarem num ponto, nesse trecho, por exemplo. Tu disseste que a mulher angolana não é uma opção, que eu disse, e depois tu apresentas, ok, nós temos esta situação, aquilo, etc, etc. Não é só dizer, olha, não, existe umas que não prestam, existem as que prestam, e o mundo é assim, e cada um faz o que quer. Pá, isto não é ter uma conversa intelectual, com pensamento crítico. Isso basicamente é ter uma conversa de pessoas que têm 10 anos ou 5 anos. Pessoas, para não dizer crianças, né? Para só e pensa. As mulheres não estão todas no mesmo pacote. Não disse? Ai, meu Deus. Eu vou tentar ver este vídeo até ao final. Vou tentar, com toda a emoção que eu quero mesmo chegar até ao final do vídeo, porque eu quero vos dar um conteúdo. Digam nos comentários pontos que vocês acham que acharam interessantes, o que é que acharam deste vídeo. Bora. Assim como homens não estão todos no mesmo pacote. Certo? Você já ouviu 1001 vezes, provavelmente, homens não prestam. E nos dizemos a balda. E alguma vez ouviste-me dizer que as mulheres não prestam? É que é curioso, até agora veio-me à cabeça exatamente esse pensamento. Eu nunca disse, em qualquer episódio, que as mulheres não prestam. Eu digo sempre, há mulheres bandidas, há mulheres para casar, há mulheres... O vosso grande problema é quando vocês identificam-se nas mulheres bandidas que eu falo e não nas mulheres que são para casar. Esse é que é o vosso grande problema, mas isso é um complexo vosso, porque a atitude é vossa. A atitude é vossa. O pensamento é quase que transversal dos homens sobre essa conduta. Aí é que já começam a dizer, mas cada um faz aquilo que quer. Ok, cada um faz o que quer e as consequências serão entregues devidamente a essas mesmas pessoas. E depois não há catém de chorada, como dizem os cabo-verdianos. Balda. Não estou a dizer que deva se dizer ou não. Não está aqui em questão. O fato é que sabemos que não, todos os homens não são iguais. E eu espero que para teres tanta vontade, tanta autonomia e tanta segurança para dizer que as mulheres são aquilo, sejas um homem de valor. Ao contrário do que vocês pensam, eu não ando aqui a comportar de uma forma, a fingir aquilo que eu sou. Por isso é que eu digo, eu não preciso estar a vestir-me de fato, pôr-me de fato neste caso, para demonstrar que eu sou uma pessoa de valor. Eu não preciso tirar fotos a ler a Bíblia para tentar demonstrar que sou alguém que respeita a palavra do Senhor. Eu não preciso estar aqui a falar bonito, não querer ferir suscetibilidades, mas por detrás de várias situações ser uma pessoa de merda. E no que toca a valores, lá está, nós todos somos corrompíveis, todos nós cometemos pecados e etc. Eu fui batizado, tenho uma família religiosa, mas não sigo absolutamente nada. Sigo simplesmente ser uma boa pessoa e melhorar todos os dias. É isso que eu sigo. E é esse que é o vosso grande problema, porque lá está, eu me apresentando como uma pessoa que não tem esses comportamentos, mas sabe que existem certos outros comportamentos, claramente deixa-vos intimidadas, porque se eu começar mesmo a vender isso, coisa que eu não faço, eu só digo, olha, é isto que podemos fazer, é aquilo, é isto, é que são as consequências. Se eu começasse a vender isso, o teu argumento seria, tu deves pensar que todos têm que ser como tu. Pela linha de raciocínio que ela tem tido até agora. Tu deves pensar que todos têm que ser como tu.
E isso dá para ter uma conversa? Não dá. Não é a típica mulher que eu estou sempre a falar. Pelo menos aquelas que não vale a pena. Não dá. Como tal, pôs todas as mulheres num saco, principalmente as angolanas, deixa a desejar, é hipócrita da tua parte. Porque ou tu também não tens. Então, mas calma aí, tu estás a especular aquilo que eu sou e depois já me chamas de hipócrita. Quer dizer, ou tu me conheces ou tu não me conheces. Já me estás a chamar de hipócrita e nem sequer sabes quem é que eu sou. Para já nem vês os episódios. Se visse os episódios, saberias mais ou menos ter aqui uma percepção da minha personalidade. Pessoalmente, obviamente vai ser pouco provável, né? Mas vendo os episódios, começas a ter um pouco mais de informação sobre, pelo menos, a minha opinião. Isso saberias, pelo menos. Mas como és uma pessoa que analisa trechos de 1 minuto, 4 minutos, vá, se for preciso, e consegues logo fazer aqui uma psicanálise à pessoa e já sabes mais ou menos como é que a pessoa é, pá, deixa muito a desejar. Valor como todos os homens não prestam, já tal frase. O problema é que eu tenho a clara noção que existem homens que não prestam e eu já vos disse várias vezes que há homens que se comportam de uma certa forma em que eles parecem ser boas pessoas e depois no final não prestam. Eu digo isso tudo. Mas novamente, tu não és uma pessoa que vê os meus conteúdos, tu és uma pessoa que faz scroll quando ouve palavras, chavões, palavras-chave que dão-te um gatilho num problema que tu não tens resolvido. Eu, por exemplo, estou a ver, eu não quero ver o teu vídeo, mas eu estou a ver o teu vídeo porque de alguma forma, mesmo que seja indireta, alimenta o meu intelecto. Porquê? Porque faz-me pensar, não no sentido daquilo que estás a dizer, porque não estás a dizer absolutamente nada. Estás a dizer pão com pão. Mas ajuda-me a elaborar mais pontos para além daqueles que eu apresento. Porque ao contrário do que tu acreditas, tu se fores a ver os meus vídeos, posso até repetir alguns pontos, algumas coisas, mas eu tenho sempre uma forma interessante de elaborar talvez a minha explanação de formas diferentes. Não ser repetitivo. Por isso é que eu atraio muitas pessoas. E só não atraio mais porque, pronto, eu próprio também não me comporto, né? Ou se tu tens algum valor e então alguns homens prestam, é melhor tu deduzires que as angolanas não. Não é melhor eu absolutamente nada. Eu faço aquilo que me apetece, ok? Da mesma forma que tu estás a fazer um vídeo sem sutiã, pá, eu também faço aquilo que me apetece na internet. Por isso, pá, eu não tenho que fazer absolutamente nada que tu estás-me aqui a sugerir. Ok, irmã? São todas iguais. Existem pessoas más e boas. E simplesmente eu dou-te as particularidades das más e das boas. Se sentes incomodada porque te identificas com as más, o problema é teu. E as demais também, o problema é delas. Digo-te de passagem. Não é a maioria que não presta. Aqui podemos dizer que sim. De certa forma. De certa forma. Mas o não prestar é aqui que tu depois me perdes também, não é? Porque tu só sabes ver preto, branco. E o meu conteúdo fica muito, 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 muito no cinzento. Só que quem não tem a capacidade de distinguir uma coisa da outra acaba sempre a pensar o preto ou branco. Lá está, tens que alimentar um pouco mais o pensamento crítico para poder identificar o cinzento. Mas a questão de ter bom, mau, não é bem assim. Porque nós podemos encontrar, mesmo no bom, questões que a pessoa é incompatível. E perante isso não quer dizer que a pessoa seja má. É simplesmente ela tem um estilo de vida, ela tem um pensamento, ela tem uma mentalidade que é incompatível para com a nossa. E isso não faz pensar ou não faz com que a pessoa seja má. É incompatível. E eu dizer, por exemplo, para mim não posso estar com uma mulher que está exposta na internet, obviamente ela tem uns valores diferentes dos meus. E depois, eu quando estou a dizer, na minha opinião, para mim, não há absolutamente nada que tu possas dizer, reivindicar, exigir, reclamar, porque é a minha opinião, é a minha pessoa. Tu não vais exigir o que é que eu devo escolher ou devo querer. Porque isso é só delusional. É só inconcebível, simplesmente. Capital, por exemplo, tenho de concordar contigo que tu vês coisas que admiram.
Mas aquelas que dão a cara, aquelas que estão na internet, aquilo que nós vemos, não é nem metade da população angolana. Porque uma boa parte ainda nem tem acesso à internet. Mas a questão não é essa. A questão é mesmo essas que não têm acesso à internet, depois acabam por eventualmente ter acesso à internet. Tu achas que não vão ser corrompidas? Tu achas que muitas dessas mulheres, elas não têm o mesmo problema também que essa Leiria, Maria, etc. Quando começas já a ver, olha, vim para Portugal, cabelo postiço, saídas, saltos altos, quem é que está aqui para lhes instruir a dizer que não há, as consequências disso é muito grave? Vocês, tu, ou ficam caladas ou apoiam. Ou ficam caladas ou apoiam. E ai do homem que disser qualquer coisa que é um frustrado, que é um misógino, que é um gajo que quer lhe controlar e etc. Então, das que têm acesso à internet, tu já só vês uma parcela. E qual é a parcela que normalmente mais se destaca? Aquela que mais faz ruído. Certo? Então, do conteúdo que eu faço, qual é que se destaca? Aquele que eu falo mais sobre as mulheres. Porque se formos a ver as minhas visualizações, é que isto aqui é só passar vergonha sem necessidade, irmã. Irmã, só estás a passar vergonha sem necessidade. Sem necessidade. Vamos aqui ver aqui. Esta é a minha página do TikTok. Sempre a receber likes. Incrível, pá. Este gajo, pá, está sempre a ser misógino, mas tem sempre... Os vídeos que eu mais tenho visualizações, isto é 53, isto, ok, é uma mulher a falar sobre mulheres que não prestam para nada, a fazer um papel que poucas se dão ao trabalho de fazer. Mas há um vídeo que eu fiz, este é 41, basicamente estou a responder. Opa, comentei noutras vezes, isso é uma mulher basicamente a criticar, mas pronto. Um dos vídeos, olha, por exemplo, este aqui é de uma moça a dizer que foi fazer não sei o quê e que o gajo não tinha carne, etc. Mas tu depois o que é que irias dizer no off? É verdade, há homens que não têm carro, não têm condições e vão para dates. E há homens que depois querem dividir a conta e etc. E onde é que está aqui o contraponto? Onde é que está aqui a perspectiva diferente? Novamente, eu estou a representar e estou a desempenhar um papel crucial nessa dinâmica entre homens e mulheres. Se estás a criticar o representante oposto daquilo que tu és, porque ele está a representar aquilo que ele é, só estás a ser simplesmente desnecessário, irmã. É mesmo falta de lavar a louça. Foi desnecessário agora foi desnecessário, mas pronto, é o que é. 51, mas há aqui um vídeo, entre muitos que eu já fiz, que chegou, para além daquele que chegou a 100 mil visualizações, que é basicamente eu falar de os portugueses a dizerem que os imigrantes todos têm que voltar para a terra deles. E isso dá muitas visualizações, do qual eu tive 100 ou 200 tal, epá, não sei, meu. Entre outras porcarias que eu agora... Eu teria que ver isto tudo aqui. Mas pronto, daquilo que vocês estão a ver, até podem recuar no vídeo. Vejam pelo sentido daquilo que está escrito. Obviamente é sensacional. É sensacionalista. As thumbnails. Mas depois, quando tiverem a oportunidade, cliquem nos links, nos trechos, e vejam o que é que eu de facto estou a falar. Mas pronto, o vídeo tem para aí 200 mil visualizações ou 300 mil visualizações, que é basicamente o jovem a falar sobre um homem a dizer que todos têm que voltar para a terra deles. Eu depois peguei num vídeo e estou a apresentar uma jovem que está em Angola a ter uma vida de lorde e teve 200 mil visualizações. Pelas visualizações deveria continuar a fazer esse conteúdo, mas eu próprio é que escolho o meu conteúdo. Eu próprio tenho as minhas vontades. Quando eu quero gravar, acabo por gravar. Fiz uma pausa, por exemplo, só para teres a noção que eu é que mando o meu projeto. Vai-te custar ouvir isso, mas como muitas outras pessoas, eu é que mando o meu projeto. Comecei a falar com panafricanistas, vi que aquilo era só cambada de fraudes. Não quis mais falar com panafricanistas, mesmo sabendo que ia me dar visualizações. Tive um rapper que explodiu completamente,
com as visualizações e começou, atraiu muitas pessoas, porque o registro foi totalmente diferente, primeira entrevista e por aí fora. Depois queriam que fosse sempre lá rappers, que ia ter muitas visualizações. Mas depois comecei a pensar, eu não quero ser mais uma plataforma que está aqui a entrevistar rappers e eu vou ser só uma concubina. E em troca de visualizações vou estar aqui a dar pay de rappers. Eu disse, ok, não é para mim. Parei de rappers, não me interessa, não falo mais com rappers. Depende, né? Se o rapper vier e viemos falar de outros assuntos, ok. Mas eu estou-me a cagar para o teu próximo álbum e essas merdas todas. Depois disseram, tu precisas de convidados. Aconteceram várias outras situações, mas pronto. Tu precisas de convidados para continuar, para ter visualizações, para as pessoas gostarem do teu conteúdo. Ok, agora não quero convidados. Eu próprio vou reagir. Eu próprio faço-os. Mas tu precisas agora de ver o vídeo de outras pessoas para poderes ter o que falar. Foda-se, meu. Daqui a nada vão dizer, tu precisas de internet para poder publicar os teus vídeos. Tu precisas dos dentes e da língua para poder falar. Tu precisas... Quando a pessoa odeia-te... É muito forte essa palavra odeia, mas quando a pessoa quer te descredibilizar, não há nada que tu possas fazer que ela não vai te apontar uma coisa a dizer. Não, mas estás errado aqui. É mesmo aquela coisa da conversa do... Se eu começar a voar 2 para amanhã, vão dizer que eu não sabia andar. Se tu pôres um angolano a falar de algo positivo... Como já tive várias vezes, várias conversas produtivas, com muitas, e não está, nem são angolanas. Estás-te a picar porque certamente és angolana, né? Mas é o que é. Sei lá... a falar sobre ciência, a falar sobre um estudo, ela se calhar não vai ter tantas... Eu teria como tornar esse conteúdo interessante. Só que o problema é que a maior parte de vocês pensa que ser inteligente é falar sobre política, ser inteligente é falar sobre ciências. Isso são simplesmente áreas especializadas em algo. Não quer dizer que a pessoa é extremamente inteligente. A pessoa é inteligente porque, obviamente, dedicou-se numa área, formou-se naquela área, mas há vários outros fatores, vários outros condicionantes e áreas que são interessantes falar com as respectivas pessoas. Eu, por exemplo, estaria muito interessado em falar com empregados do sul de Lisboa, empregados do je ne sais quoi, empregados para saber a quantidade de putaria que lá vai. Para mim é muito mais interessante do que estar a falar com uma pessoa que fala de ciência. Vocês acreditam que são todos super-homens? Isso é que eu acredito. Muitos de vocês têm um problema que é a síndrome de protagonista. Eu sinto-me extremamente bem como secundário. Como a plateia, como uma pessoa que faz parte do... Como é que é o nome? Figurante. Esse é que é o vosso grande problema. Querem parecer fixes na internet, querem parecer inteligentes na internet, querem parecer que... Tudo. Vocês querem parecer tudo. E nesse processo de querer parecer, deixam de ser. Views, como aquela que vai estar ali a mostrar o corpo, a falar dos cacos, a falar dos sugar daddies. Já me disseram, por exemplo, que eu só convidava mulatas. Outra. E não é a partir daí que eu comecei a convidar, porque eu já antes de me dizerem isso, que eu já tinha muitas convidadas. Depois disseram que eu só convidava mulheres. Eu tenho homens que participam também. O problema é que as mulheres é que aceitam mais os meus convites do que os homens. Certamente é por virem-me desmascarar e etc, etc. Já disseram que eu sou seletivo, convido pessoas que não se sabem defender. Não, meu. Mesmo vocês que dizem que sabem se defender e que dizem que os outros não sabem se defender, se participarem, são as primeiras pessoas que assim que acabarem a conversa vão pedir para eu pagar o episódio, porque fizeram figura de ursas. O vosso grande problema é vocês se focarem muito no ataque e não perceber aquilo que vão dizer e aquilo que vocês são. Vão querer atacar, tu és assim, tu não sabes nada, tu és machista, tu és misógino, etc. Depois veem que de facto não sou machista, não sou misógino, consigo sustentar as minhas ideias, consigo apresentar as minhas ideias. Depois vão rever-se nos episódios ou nos pensamentos antes do episódio sair. Vai sair um trecho, vão ver o feedback daquele trecho, vão dizer, foda-se, eu só falei merda. Não, apaga lá o episódio. Não, eu não quero, não quero. Mas foste tu que disseste que os outros é que não sabem se defender. Crias uma pressão enorme sobre ti, que depois a vergonha alheia cai sobre ti novamente. É fedido, né? Foi como eu disse
ou respondi a uma pessoa sobre essa ameaça que me fizeram. O problema das pessoas que ameaçam é exatamente esse. Contam muito com a força deles, contam muito, como eu já disse, já estou a voltar a repetir, mas pronto. As pessoas têm esse pensamento em que só elas têm a capacidade de fazer mal. Só elas é que vão fazer vítimas. Quando muitas delas acabam como vítimas. Tens o King Von, tem muitos outros, eu digo King Von que é só um exemplo, mas indo no registro de guinense, tem o Nino Vieira e por aí fora. Pessoas que eram atacantes e tornaram-se consequência. Que é aquilo que tu sempre pegas para trazer, para mostrar. O problema é que tu é que estás a pegar muito mais nisso e falar sobre isso e não a falar de um outro conteúdo. O que quer dizer que estás a ser hipócrita, a palavra usada já por ti, mas tu estás a ser hipócrita porque tu estás a focar só nesta vertente minha de falar sobre alguns aspectos de certas mulheres em que tu claramente estás a identificar, em vez de falar overall da outra conversa de outros pontos. Porque se eu só falo de mulheres, e mesmo se eu falar 70%, 80%, então os outros 30%, 20% não representam nada? Eu não diversifico o meu conteúdo? Lá está, basicamente tu queres que eu faça conteúdo para ti. Eu não faço conteúdo para ti. Eu faço conteúdo que eu gosto para as pessoas que se identificam. Estás a ver aqui a diferença? Se eu fizesse conteúdo para ti, certamente não estarias a fazer esse vídeo. Seria mais uma pessoa que tu gostas, dás like, mas metes scroll. Já eu que tu não gostas, finges que dizes que dás scroll, mas tu vês aquilo que eu digo. Estás a ver? Vês a diferença? Uma coisa que eu aprendi com esse podcast e com essa visibilidade toda que eu tenho, que é muito pouca, e muito sinceramente é essa que eu quero. Pouca porque já está-me a dar muito trabalho. Imagina se for mais. Que é a seguinte: o ódio das pessoas é muito mais forte do que o amor delas. Porque se assim não fosse, elas não estariam mais a par daquilo que as pessoas que elas odeiam fazem do que aquilo que as pessoas que elas gostam fazem. Trocando por miúdos. Elas sabem tudo sobre aquilo que não gostam, das pessoas que não gostam, do que as pessoas que elas gostam e elas apoiam supostamente. Vai ter sempre muito mais views. Então você nos remete, nos põe numa caixinha. Não é nos. Não é nos. Tu e mais uns gatos pingados aí, pá. Daquelas mulheres, você nos vai tratar como aquelas mulheres. Só. E quem nos conhece, quem não conhece Angola no caso, vai passar a conhecer as mulheres angolanas como essa caixinha, que é que tem mais views. Quem não conhece? Quem é que não conhece Angola? Quer dizer, eu estou a apresentar Angola por acaso. Epá, esse argumento é muito fraquinho. Oh, Carrie, esse argumento é muito fraquinho. Oh, irmã, pelo amor de Deus, meu. Só. E quem nos conhece, quem não conhece Angola no caso. Sim, quem é que não os conhece? Vai conhecer através da minha plataforma, queres ver? És tão fraquinha, Carrie, muito fraquinha, meu. Muito fraquinha. Tanto é, aquilo que eu digo só faz sucesso porque resigna a muitas outras pessoas. Muitas pessoas se identificam, por isso é que faz. Quando eu digo sucesso, não é sucesso, mas pronto, tem a visibilidade que tem, as pessoas gostam, principalmente angolanos e o que quer que seja, porque se identificam. Tu acreditas que se eu falar sobre coisas que ninguém se identifica, não teria a visibilidade que eu tenho e não seria, ou não teria o impacto que costumo ter? Quando alguém conta uma piada é porque pode ser até absurda, mas é uma coisa que tu consegues na tua cabeça computar. Porque ou já sucedeu, ou é uma coisa que é tão ridícula de suceder, mas não deixa de ser algo possível. Pense um bocadinho sobre isso. Vai passar a conhecer as mulheres angolanas como essa caixinha, que é que tem mais views, porque é que chama mais atenção, é que mais está ali nos scrolls, diferente daquelas mulheres. Então basicamente eu sou Deus para ti e para essas pessoas todas, né? Eu é que sou responsável por dar informação toda sobre as angolanas. Nice. O outro ponto, não, ainda haveremos lá de chegar, eu não vou falar, mas eu queria falar sobre o Costas Brancas. Com muita cabeça. Mas essas que têm muita cabeça também vão buscar brancos. Qual é que é a dica?
Qual é que é a dica? Irmã, do que serve estás aqui a reclamar que eu estou a dizer que as mulheres não são para ser selecionadas quando tu próprio não escolheste um homem branco, um homem angolano? Qual é que é a dica, minha irmã? Ainda por cima chamar o teu homem branco de... Vamos só aqui analisar uma situação. E com isto não estou aqui porque estou-te a expor. Não, é mesmo só para vir aqui em termos... Porque ela estava a falar de hipocrisia. Então vamos aqui. Esta Costa Branca não é do mulato. Antes comecem a dizer que não, ele é clarinho. Vamos só ouvir aqui o que é que ela diz neste vídeo. Carreira 24 no centro de Roma. Pessoal, eu não sou de indicações, mas enquanto arquiteta recomendo um quarto para interações, enquanto meu parceiro ficava ali na caminha. Depois essa coisa do parceiro. Isso é basicamente o que os homossexuais costumam utilizar entre eles. Ou o meu marido, o meu namorado, o que quer que seja. Não é um... Pá, pelo amor de Deus, meu parceiro. De facto, é o teu parceiro, o teu companheiro para a vida, mas a denominação dele não é de parceiro, é de meu marido. Mas isso já seria-se muito acima, né? Aquele complexo que vocês têm de inferioridade. Meu marido, mas a minha mulher já é aceitável, mas o meu marido e meu, pronome possível, não, parece mal, né? Eu percebo. Por isso é que foste buscar um branco. Lá está. Não te critico por ir buscar um branco. Gozo, talvez, sim. Brinco, talvez, sim. Mas não te critico porque ele está a seguir os teus valores e aquilo que tu procuras. Porque eu sei que, de facto, um homem, para ter essa capacidade de adaptação à tua maneira de ser, teria que ser um branco. Eu já disse a familiares minhas que têm mais ou menos o mesmo feitio que tu, porque eu também tenho familiares com o mesmo feitio, como eu já tinha dito, né? Que é, nós temos pessoas na nossa família que partilham das mesmas ideologias, daquelas que nós não concordamos na internet, mas, no entanto, atracamos aquelas pessoas que estão na internet porque não podemos atacar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Mas no meu caso eu não ataco absolutamente ninguém. Eu dou a minha opinião, tanto dou a mesma opinião que te estou a dar aqui, dou uma irmã minha, uma prima minha e por aí fora. Só que o problema, eu sou tão machista que o mesmo conselho que eu dou, possivelmente irei dar à minha filha, estou-te a dar a ti. Não, eu vou dizer, faz aquilo que te apetece, que o corpo é teu. Não, eu não vou dizer isso. Existem consequências desse tipo de conselho, que depois a outra pessoa vai acarretar. Eu não estou aqui para dar esse tipo de conselho. Para já não gosto de conselhos. O que eu digo é, eu não tenho competências suficientes para te dar conselhos ou dar-te consultas, o que quer que seja. O máximo que eu posso dar é a minha opinião. E vale o que vale. Mas pronto, do que vale está a dizer que eu estou a criticar as mulheres africanas, angolanas, se eu próprio sou todo o terreno, 4x4. Angolana, santomense, portuguesa nem por isso, mas lá está, é para tu veres que eu critico aquilo que eu gosto. Eu reclamo com aquilo que eu gosto. No sentido, por exemplo, eu critico a mulher africana, mas é que eu gosto. E então? Eu não vou escolher uma Costa Branca. Eu não escolho Costa Branca. Agora, do que vale falar bem dos homens angolanos, se no entanto o teu parceiro é branco? Pá, é possível. É possível, mas a veracidade daquilo que estás a dizer consiste. Não vale a pena. Eu não sei se tu és angolano. Não sou. Mas 70% da minha audiência no TikTok é angolana. Agora vou fazer conteúdo para quê? Para os angolanos a falar sobre o quê? Diz-me. Já que tu queres gerir basicamente o meu conteúdo, diz-me o que é que eu devo fazer. Se bem que eu tento divergir muito naquilo que eu falo. Mas quando eles não se identificam com o conteúdo, eles não comentam. Mas quando eu falo dos angolanos, eles comentam. Depois vêm os brasileiros, vêm os portugueses, vêm os cabo-verdianos e por aí fora. Mas grande parcela do meu conteúdo, dos meus seguidores no TikTok são angolanos. Mas não sei o que é que isso vem ao caso. Vamos ouvir. Ou se não, mas sendo angolano não, ou sou africano, devias saber um pouco mais que, ok, se tu queres apresentar estas mulheres como algo negativo, não te esqueças também de apresentar mulheres angolanas e africanas no geral. Irmã, tu queres só falar das angolanas, mas estás a arrastar aqui africanas, não sei para quê. Diz angolanas, diz-te o que te picou. Mas eu não sei porque é que te picou, meu. É isso é que eu não percebo. Tanto o homem como a mulher. Eu, por exemplo, penso da seguinte forma. Não vou dizer que dessa água não beberei, não é?
Mas eu, para mim, tem que ser uma mulher africana. Eu não critico aqueles que desistem das mulheres africanas e vão buscar brancas. Não critico. Porque para aturar a mulher africana é preciso muita paciência. Muita paciência mesmo. Mas a minha questão é, eu a partir do momento, não me vejo, mas nada é impossível. A partir do momento que eu começar a me envolver com uma mulher branca e tiver numa relação muito séria com uma mulher branca, vai ser pouco provável e muito difícil eu continuar a ter esses comentários a dizer mas a mulher africana e etc. Posso até ter, mas vai ser já um bocadinho a descer, a curvar, e implementar sempre a dizer mas eu tenho uma mulher branca, mas eu tenho uma mulher branca. Não no sentido em que estou a utilizar a mulher branca como um troféu, mas para consciencializar que de facto eu tenho uma mulher branca, por isso já não estou muito nesse registro de estar com uma mulher africana. Mas mesmo assim vou ter a mesma autoria de falar, porque já estive em várias situações com mulheres africanas. Não é tive só brancas, ou tive uma preta, ou duas pretas, e agora sim. Não. Só tiveste com cabo-verdianas, não é? Não sabe? Não. Angolana, cabo-verdiana, moçambicana, nem vamos por aí. Nem vamos por aí. Por isso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu transpiro é apelativo para outras pessoas, porque eu tenho a capacidade de me moldar a muitas outras, não vou dizer etnias, muitos outros países palopes, nesse caso. Palop. Identifico como vários palop porque eu explorei, basicamente, exploro o que é o conceito de cada país, o que é a idiosincrasia dos países. Vocês focam-se em estereótipos, por isso é que não têm a capacidade de falar com outras pessoas do palop. Já se perguntaram? Angolanos? Já viram algum angolano sentado? Se não for na obra, e na obra até é engraçado, mas é muito a base da brincadeira. Mas se ela sentar-se com uma mulher guinense, num jardim ou cruzaram-se, etc., a conversa que vão ter é extremamente constrangedora. Não vão ter a capacidade de reconhecimento de um para com o outro porque não estão habituados a dialogar fora da bolha delas. E são poucas as pessoas, como eu, que têm essa capacidade. É claro que nós temos sempre de nos pegar por aquilo que nós temos em comum. Somos pretos, ok. Só vamos falar somos pretas, os brancos não prestam. Encontrar aqui um inimigo comum para poder ter uma conversa. Isso é só triste e de baixo cair. Com muito valor, com muita coisa a acrescentar, com muita qualidade. Eu não me prendo àquilo que tu acreditas que é uma mulher de valor. Ao contrário de ti, eu não sou daqueles que acredita que a mulher é inteligente e é empreendedora porque ela fez um vídeo em câmara lenta com uma voz de um brasileiro com o seu blazer colorido. Eu não me iludo com isso, meu. Eu não me iludo com isso. Para mim, uma mulher inteligente é aquela que é sábia, que aprendeu com os seus erros. E não tem problemas em falar sobre isso. Não é aquela que só chega, diz que, eu trabalhei muito, batalhei, eu agora estou aqui empoderada, e não sei com a música da Isa, empoderada. Eu não interpreto isso como mulheres que são de valor e etc. Para mim, uma mulher interessante é aquela que teve capacidade de aprender com os seus erros e de que forma que ela melhora dia a dia naquilo que é o seu melhor ou a sua melhor versão. E quando digo essa coisa de melhor versão não é estilo a coach. É que eu agora rezo, corro 50 km por dia e faço... Não. A minha relação acabou. Eu portei-me mal nesta situação, ele portou-se mal naquela situação, da minha perspectiva. Mas ele foi um bom pai, ele foi um bom parceiro, ele foi não sei quantas. Isso é uma mulher que tanto apresentou as suas falhas como aquilo que ela identificou que lhe fez mal na relação. Não é uma criança, só porque vestiu um robe e foi lá fazer babyliss no cabelo, e chega aqui e diz assim, olha, eu agora sou muito mais segura porque o homem que eu tinha era muito inseguro e ele era tóxico, era possessivo, não quero falar com essas pessoas. Não me interessa. E são crianças no corpo de adulto, como já disse anteriormente. Tu conheces de fato mulheres angolanas? Muito sinceramente, eu conheço estereótipos, mas também conheço angolanas que nasceram cá ou com hábitos portugueses. Essas angolanas, muito sinceramente, sim. Mas essas ou optam por tugas
ou então cabo-verdianos que também nasceram cá ou cresceram cá. Talvez guineenses, mas pronto. É mais ou menos assim. Essas angolanas. Não são essas. O que tens que entender é, tu não representas a totalidade, nem a maioria. Tu representas uma percentagem. Não há cá essa coisa, não, mas elas são a maioria, nós somos a minoria, ou nós somos a maioria, nós somos a minoria. Não. Há uma percentagem de cada estilo de mulher. Obviamente tem umas que são maiores que as outras, mas as percentagens são ela por ela. Cada vez mais. Portanto, aquela que é supostamente boa e que não sei das quantas, é corrompível com se calhar alguém que deu uma boa falinha mansa, quando é o caso de uma pessoa que é emocionalmente instável, ou então aquele que tinha mais dinheiro, quando é uma pessoa que é financeiramente instável psicologicamente. Caro, tu ias conhecer as mulheres mais empreendedoras do mundo. Empreendedoras o quê, pá? Sai daqui, mas é pá. Angolanas. Vou falar que com aquelas que depois, se for preciso, se eu tiver a fazer de facto uma boa vistoria naquilo que ela fez para chegar onde chegou, foi ou por corrupção, ou por mortes de pessoas, ou então porque andou deitada com certas pessoas. Deixa disso, pá. Deixa disso. Do mundo. Do mundo. Eu é que vou fazer essa pesquisa. Agora mesmo é que essa. Não, agora mesmo estás a estar. Não, esquece. Não, eu estou-me a morder. Eu quero acabar. E estamos aqui. Ainda há 5 minutos, chaval. 5 minutos. 5 minutos. Eu não aguento, chaval. Eu não aguento. Ela já está a começar a descambar. Já conseguiu manter aquela postura toda calma, serena. Mas ela já está. Já estás louca já. Não foi eu que disse. Investiga. Essa é aquela dica que eu não sei. Vai procurar. Falei à toa, mas nunca has de saber. Elas acordam cedo para zungar, para alimentar os seus filhos, passam. Lá vem com esse discurso da ladainha, pá. Amiga, é um facto, sim, mas, amiga, mas esquece, não vale a pena. Esse é aquele discurso a André Ventura. É aquele discurso a André, quem não está aqui a trabalhar, tem que ir para a terra deles. Demagogia. Amiga, sou eu, meu. Vocês falam com um vídeo meu, vocês não estão a falar comigo. Depois, quando se deparam a falar comigo, sentem vergonha porque depois veem que ele faz tanto sentido naquilo que está a dizer e eu só disse baboseiras. Depois, o vosso cérebro começa a entrar em modo survival, modo sobrevivência e começa a dizer assim, não, mas não é isto que tu disseste aquilo, ele é que está a mudar, ele é que está a distorcer, não, tu disseste... E depois vão sempre levando a fasquia da primeira narração que tiveram sobre um assunto. E a narrativa no conjunto torna-se sempre moldável conforme aquilo que eu vou apresentando. Tens muito fraquinha, Carrie, muito fraquinha. Um dia todo ali para uma refeição ou 2 ao dia. Então, mas quantos homens, lá está, já que queres entrar nesta de sofrência, quantos homens é que almoçam aí 10 minutos ou 5 minutos em parques de estacionamentos sentados com os seus coletes da obra? Quantos homens em que gastam 2 euros por dia porque sabem que poupando mais o dinheiro para não chegar a 5 euros de refeição, conseguem ter mais dinheiro para casa, para pagar as contas? Pelo amor de Deus, meu. E muitos deles, lá está, têm uma refeição, vão para casa, chegam a casa, ou se chegarem a casa, mas pronto, chegam a casa, não comem, porque sabem que estão a poupar ou porque estão muito cansados e por aí fora. Quantos homens chegam aos 50 anos, estão com não sei quantas hérnias discais, do peso que arrebentaram a coluna toda? Não vamos entrar por aí, minha irmã, tanto um como o outro. Minha irmã. Elas não têm tempo para essas coisas negativas. Fónix, 1h30 que eu já estou aqui, só para analisar-me 5 minutos, né? Vem a capacidade e a fluidez que eu tenho de ter uma forma de sintetizar informação, apesar de ser sintetizado. Sintetizar a informação é assim, e não assim. Mas pronto, torna-se mais interessante porque é sempre algum desenvolvimento e um pensamento crítico. Um desenvolvimento, um pensamento crítico. Que tu dizes que nós só fazemos querer tirar dinheiro de homens. Muitas de nós que já temos possibilidades e privilégios
estudar. Sim, tu fazes parte de uma percentagem que estuda, mas para essas que fazem parte da percentagem que estuda, tem os outros contras. Cada uma tem prós e contras. E o contra dessas que estudaram, tiveram dinheiro, é que são difíceis de aturar. Têm sempre opinião para tudo, querem sempre bater de frente. Lá está. Por isso é que tem que ir buscar um Costa Branca. É isso é que tu tens que entender. Eu vou por exemplos, eu vou por fragmentos, e dentro de cada fragmento eu tento compartimentalizar a informação. Esse é que é se calhar aqui o desvio. Eu se calhar estou a dar aqui muita informação, tu não vais conseguir processar 30% daquilo que eu estou a dizer. Não te chamando não estou a chamar nada disso, mas em termos de processar, porque é complicado, é complicado. Vá, bora. Trabalhamos, pagamos as nossas contas. Isso é coisa de adulto. Porquê que continua? Viste, lá está, é sempre a mesma coisa. Isso é coisa de adulto, é normal. Estavas à espera de quê? Que os teus pais pagassem tu estando adulta? Qual é que é a cena, Pagas contas tipo, what the fuck, Mulheres como eu sou um exemplo disso. Já sabia. Mas tu, que é novidade? Achas que eu não sabia que estavas a falar de ti? E de ti é que eu vou... Eu dou exemplos de ti em outras facções do meu conteúdo. Eu tenho conteúdo para todas, pá. Não penses que eu fico a falar só um determinado tipo de mulher. Eu falo de mulheres e dentro de mulheres existem segmentos. E cada segmento existem os prós e os contras. Positivo e negativo. Lá está, Esquece. Isso, que desde os 14 anos de idade... Ok, então vamos ouvir aqui a tua biografia. Vá, desde os 14 anos o que é que fazias? Conheci homens com dinheiro, e quando eu falo conheci homens, não é porque eu estive ali na rua a vadiar, eles apareceram. Que arranjam o teu contacto porque te viram na rua e pediram a uma amiga da amiga, que te param à frente do colégio, e já fui perseguida por Amers, carros naquela altura de 14 anos. Amers, senhores com armas, com dinheiro, e pessoas que te ligam e depois cresces, miúdos que têm dinheiro, que andam de jato, e tu não ficas com eles porque tu não gostas, tu não queres, tu não te identificas, tu não encontras nada dessa pessoa que te traga algum sentimento. E estamos aqui, pobres. Existem muitas como eu. Não sou uma exceção em Angola. Então, se tu queres fazer uma crítica a este pacote de mulheres com o qual tu não te revês a nível de valores ou cultural ou o que quer que seja, primeiro tu podes falar sobre elas. Primeiro tu podes falar. Tu podes ir... Estou a perder vontade já de falar sequer, mas pronto. Há uma coisa que eu faço, principalmente no meu podcast, é se repararem, se tiverem paciência de ver muitos episódios, ou quem já viu, vai-se perceber daquilo que eu estou a dizer. Se tem uma coisa que eu faço, garantidamente questão de não fazer, é dizer o que é que as pessoas devem fazer. Eu só relato as ações que as pessoas tomaram e as consequências que podem ter, eventualmente. Eu não digo o que é que tu deves fazer, porque o que tu queres fazer, tu vais fazer eventualmente. Ou porque é uma decisão total tua, ou porque já estava trilhado tu fazeres, se for espiritual nesse sentido. Não há nada que eu possa dizer que vais deixar de fazer. Posso, se calhar, ser um incentivo para tu deixares de fazer ou fazeres. Mas eu não vou estar a tentar manipular ou tentar forçar a minha mão sobre aquilo que tu deves ou não deves fazer. Ainda para mais no teu projeto, vida pessoal. Tu és adulto, pagas as tuas contas, como disseste, né? Adulta neste caso, pagas as tuas contas, tens o teu livre-arbítrio, fazes aquilo que bem entender. Eu estou aqui a relatar cenários, apenas. Agora, se acreditas que tu, na posição que estás, que em comparação para como o conteúdo, aquilo que estás a dizer para como o conteúdo, acreditas que deves ditar regras, ou como dizem os brasileiros e alguns portugueses, cagar regras para mim, caga nisso, pá. É isso é que está a aparecer, este vídeo, quase todo. Ou algumas partes do vídeo. Não deves falar disto desta forma, deves falar disto desta forma. O que para mim é só ridículo, irmã. Mas ainda assim,
deves-lhes respeito. Eu posso fazer uma crítica como tu está a fazer agora, mas com bastante respeito e cautela, porque a intenção é ajudar as pessoas. Respeito. Então já me chamaste de hipócrita, já me chamaste de misógino, machista. Onde é que está aqui o respeito? O grande problema, o vosso grande problema é, vocês fazem um vídeo e tu se calhar vais ter o feedback já com a minha reação sobre isso. Vocês fazem um vídeo e por estarem naquele núcleo, naquela bolha de pessoas que só repetem aquilo que vocês acreditam, ou mais ou menos aquilo que vocês acreditam, aquelas que discordam não vão dizer nada, como eu digo, calam ou aprovam, ou então apoiam, não têm noção daquilo que vocês dizem. Podem ter noção, porque fizeram um vídeo, voltaram a ver, ainda continua a fazer sentido. Mas o vosso grande problema e a vossa grande falha é que vocês não sentam para conversar com pessoas que não concordam com vocês. As pessoas que não concordam com vocês, vocês ficam indignadas, injustiçadas e furiosas também. Esse é que é a vossa desvantagem. Depois entram num loop de pensamento em que ou é assim ou não aceito. O que leva à vossa estagnação evolutiva a nível de consciência. Mas a culpa, novamente, não é minha. A culpa é a limitação que tu colocas-te a ti mesma devido ao conforto que tu adoras nas ideologias que acreditas. Espero eu, a mudar de mentalidade, a se tornarem melhores. Não é atacá-las, não é ofendê-las. Daí é que vêm críticas construtivas, que podem até ser negativas, mas tornam-se positivas, porque tu fazes a pessoa Claramente não vês o meu conteúdo, irmã. crescer, a pessoa... E a partir disso já estás a descredibilizar toda a tua opinião. O simples facto de estás aqui a dar a tua opinião sobre um trecho que claramente, viste de passagem ou acreditaste que, ok, a partir daqui eu consigo já tirar um núcleo sobre o conteúdo dele, é ele que está a fazer mal e ele tem que fazer, etc. E se fosse exatamente tudo aquilo que tu estás a dizer, eu não teria a adesão que tenho do pessoal que tem. Porque se eu estivesse a falar mal das mulheres angolanas, eu não tinha tantas mulheres angolanas a seguirem, a verem os meus posts, a verem o meu conteúdo, a republicarem o meu conteúdo. Lá está, tu fazes parte de uma percentagem, tanto a nível de diversidade de mulheres, mas como também de pessoas que existem a seguir e a consumirem conteúdo. Não te deixes influenciar com o facto de teres um problema de protagonismo, em que acreditas que aquilo que tu concordas e gostas é o que as pessoas devem fazer, ludibriar-te a acreditar que é o que os outros também pensam e fazem. Pessoas como eu e algumas pensamos desta forma, mas em vez de estás a falar das algumas, fala só de ti, em vez de dizer, porque é este conteúdo que tens de fazer para agradar pessoas como eu. Não, pessoas como tu, assim que eu desviar o conteúdo e disser uma coisa que não concordas, vais começar-me a ofender, vamos começar a bater boca e vais querer mostrar que és mais perto do que eu, vais tentar fazer aqueles shaming tactics, que é basicamente a dizer, olha, tu és menos do que eu, tu não és um inseguro, tu és gay, tu és não sei... Não, eu não estou aqui para te agradar. Tu claramente tens problemas para resolver ou queres só estar com pessoas que te confortem dentro daquilo que tu acreditas. E eu não sou essa pessoa. Eu não faço conteúdo para ti. Vá, resumindo isso. Ou se calhar até faço, mas tu é que custa-te a gostar. Mas gostas. Já gostaste? Para pensar, falar, realmente, de fato. Não quando eu posso ser atacada por alguém dia e noite, 80 mil vídeos, cheio de raiva. Imagina que é fazer um vídeo de 10 minutos de uma coisa, de um vídeo ou de um conteúdo que tu não gostas e achas irrelevante. Máximo dos máximos, tu fazes o quê? Uns 3, 4 minutos, fazes uns cortes e dizes o que tens a dizer. E ela basicamente está aqui a ser repetitiva. Eu já me repeti, assumo, admito, mas está a repetir a mesma coisa. O que ela tinha a dizer supostamente já parece que já morreu. Só está agora a repetir. Era um vídeo de 3 minutos. Se lá, ódio, são, não prestam aquilo que fazem. Isto não é maneira de ensinar, de educar, de construir África no geral. Estás a alucinar, minha irmã.
é com ensinamento. E para isso precisa-se de algo chamado tato. A maneira como se diz é mais importante do que a mensagem que eu vou transmitir. Não, acredita. A forma como eu faço, e curiosamente até é gentil, mas a forma como eu faço é perfeita e indicada para gerar e produzir os resultados que eu estou a ter e que eu quero. Tudo aquilo que tu disseste, se calhar deves aplicar para ti o conteúdo que tu pretendes fazer sobre a arquitetura. Não sobre aquilo que eu faço no meu conteúdo. Porque eu estou a ter os resultados, até muito mais do que eu estava à espera, sobre o meu conteúdo. Por isso, se tem coisa que eu estou a fazer certo, é bem o meu conteúdo. Agradeço a tua opinião, mas guarda para ti e aplica mais na tua vida. Eu podia, por exemplo, dizer, tu és aquilo, tu és aquilo. Poderias dizer, mas já disseste. O problema é esse. Já disseste que alguém me magoou, já me disseste que eu sou machista, misógino. Já disseste isso tudo, irmã. Estás muito incoerente. Estás bué de incoerente, meu. É isso é que me desmotiva. A coisa que mais me desmotiva é quando vocês não apresentam coisas sólidas, argumentos sólidos, com ramificações em que nós podemos explorar, com alguma ideia, algum debate, e é basicamente só palavras-chave, umas demagogias, mais o quê? Mais aqui um pouco de sentimento, emoção, atirar um pouco shaming, tipo tentar humilhar o bacano, assim só na calada, e está-se bem, é isso. Não, meu, não. Se falas mal da mulher, eu não estou, de alguma forma, a tentar E lá está, eu estou-te a apresentar, eu não estou-te a atacar como mulher. Eu não estou a atacar. O máximo dos máximos que eu mencionei foi o facto de estás a fazer um vídeo sem sutiã. Mas eu não estou a atacar aqui como mulher. Todos os pontos que tu apresentaste, eu debati. Eu contra-argumentei. A maior parte das vezes é isso que eu faço. Eu argumento pontos. Eu argumento ideias. Só que a vossa incapacidade de argumentar ideias e pontos faz-vos pensar que eu estou a falar de pessoas. Eu não estou a falar de pessoas, eu estou a falar de comportamentos, ideias e pontos. Vou tirar a minha mensagem para ti, reconhecendo já de antemão que tu possas estar errado e isso é normal. E, portanto, se eu quero mostrar-te que estás errado, respeito é o mínimo que eu posso ter antes de mais. Enquanto influenciador, com um monte de seguidores, que quer pôr a África, penso eu, quer falar sobre a África, quer ajudar, quer contribuir e a tua... A África não é a África só. A África também tornou-se a África na diáspora. E a África da diáspora, tens que entender que eles não têm que estar a falar constantemente sobre as mesmas figuras, né? Nelson Mandela e etc. E lá está. Apesar do Ibrahim Traoré ter como referência o Thomas Sankara, ele próprio está a trilhar o seu próprio caminho. Apesar das suas diferenças, das suas semelhanças, quer dizer, ele está a trilhar o próprio caminho. Existe a diferença entre contar histórias e fazer história. O fazer história é tu com a tua própria mão personalizar aquilo que tu queres como resultado da tua luta e por aí fora. Tentar replicar o que os outros fizeram ou tentar só falar sobre o que os outros fizeram nunca fará com que tu cries uma diferença na tua estadia aqui na Terra. Por isso não faz lá muito sentido essa conversa estar a dizer não, tens de fazer como os outros ou tens de falar sobre aquilo que os outros fizeram. Eu não tenho que falar o que os outros fizeram. Eu marco a minha presença, ou faço a minha diferença na Terra, apresentando cenários. Não vou dizer resultados, né? Mas pronto. Cenários, debatendo, criando uma capacidade de nós africanos sentarmos numa cadeira, não fazer tipo esses vídeos assim, né? Mas pronto, é o que é. Temos que usufruir da tecnologia. Infelizmente nós perdemos o tato de sentar e falar em vez de só fazer um vídeo e ninguém está aqui para contrapor os nossos argumentos, e é o que é, mas nós perdemos essa capacidade de dialogar. E é a minha forma de tentar reforçar isso e foco é no diálogo. Para as mentes pequenas é falar de mulher, falar de angolano, falar de português, falar de cabo-verdiano, falar não sei o quê, falar de cores, falar de mulheres. Epá, mas a mente que tem um pensamento crítico vê que é o diálogo. No fundo, vê que é o diálogo. Ele tem aquela opinião, ela tem aquela opinião, de que forma que a opinião dela faz sentido e a opinião dele faz sentido. Não é quem está certo, quem está errado.
poderá haver essa possibilidade, mas só no registro de entretenimento. Porque a verdade é que tanto pode estar errado hoje, mas amanhã estará certo naquele comportamento específico. E aquele que esteve certo naquele comportamento, amanhã pode estar errado naquele mesmo comportamento. Pá, se não percebeste aqui, ou se não percebeste, recua e tenta apanhar aquilo que eu disse. A forma é esta, e muito bem, e tens o direito de criticar. Falo com o máximo de tato possível. Quando falas com mulheres angolanas, não são opção, e está ali bem explícito na legenda do teu vídeo. Na legenda. Pois, mas isso é clickbait também. E o que é que eu disse nesse vídeo? É que eu tentei procurar e encontrei. Mas lá está, ela não vai dizer aquilo que se falou porque a descrição é mais importante. Quer dizer, há muitos clickbaits, que é aqueles títulos todos manhosos. Vocês nem acreditam o que é que me aconteceu aqui em Portugal. Está o gajo sentado na linha de ferro ou na linha do comboio, com a mão na cabeça, abrir a boca e etc. E depois vai dizendo, pá, mas como é que... O que é que aconteceu? Mas tu estás a fazer aquilo, eu fiquei assustado. Clickbait. O que é que eu disse? Ela falou essa porcaria toda, mas o que é que eu disse no vídeo? E eu não falei sozinho, certamente. O que é que a outra pessoa disse? Quer seja a reação do vídeo, quer seja a pessoa que estava também a participar no podcast. O que é que foi dito? Ela está aqui a relatar uma legenda. Ela não está a relatar o que é que se falou no vídeo. Estão a ver o quão fucking nuts e crazy que é isto, meu? Lamentável, tu não estás a ajudar-nos enquanto mulheres angolanas. Estou a ajudar. Não, estou a ajudar. Não estou a ajudar a ti que tu tens cabeça rijo. Isso é problema teu. Tu tens que entender, eu não sou a tua salvação. Eu já disse a várias pessoas. Eu não sou a tua salvação. Tu estás a lutar contigo porque o meu conteúdo se calhar está a queimar uma parte de ti que ainda está endiabrada. Mas isso é uma luta que tu tens de fazer internamente. Eu não sou... Entenda uma coisa. Tu primeiro deves resolver o teu problema que tens sobre aquilo que acreditas. Porque eu acredito que se calhar tu até vês muita verdade naquilo que eu digo, mas não aceitas porque queres que eu mude a minha opinião para que a tua realidade se coincida. A culpa não é minha, minha filha. A culpa não é minha. Eu relato algo que tu estás a sentir na pele. Pelo menos sentiste em alguns cenários. Está a coincidir. Não fiques chateada. Tenta melhorar. Tenta melhorar. Eu estou resolvido comigo. Eu sei quem é que eu sou. Não é a mim que tu deves palpitar como é que eu devo fazer o meu conteúdo, como é que eu devo ser na vida, etc. Tu é que tens que resolver os teus problemas. Tu é que claramente... É sempre as pessoas frustradas é que vêm me chamar de frustrada. São sempre as pessoas traumatizadas que vêm me chamar de traumatizado. Eu já disse várias vezes e volto a repetir. Existem dois tipos de pessoas com traumas. As pessoas com traumas, que somos para aí 90% ou 100 pessoas, que têm os seus traumas, e depois existem as pessoas traumatizadas. As pessoas traumatizadas, elas simplesmente regem-se à base dos seus traumas. Correspondem e respondem no dia a dia, meio social, profissional, sentimental, o que quer que seja, sempre com base nos seus traumas. Faz com que elas sejam traumatizadas. Pessoas com traumas é pessoas que de facto têm os seus traumas, mas conseguiram, não vou dizer amenizar, conseguiram consolidar os traumas com a sua realidade. E com isso não vamos dizer que apagou os traumas. Ninguém esquece dos traumas. Mas a diferença de um para o outro é que o outro toma as suas decisões à base dos seus traumas e a outra sabe que tem os seus traumas, mas não se deixa regir por elas. Quanto mulheres africanas, pelo contrário. Então essa linha tênue do ajudar com críticas deve ser repensada e refletida. Eu sou Acabou? angolana. Me senti atacada. Olha, finalmente. Foi preciso que 8 minutos para ela dizer que ela é que se sentiu atacada exclusivamente e não eu e as minhas amigas, as mulheres angolanas / africanas, para não deixar as africanas de fora ou para tentar chamar para me acudir. Não no sentido, não vou dormir, vou pensar nisso. Não. Não dormiste. Este vídeo aqui pensaste muito.
Não foi na hora, foi da noite para o dia. Pensaste no assunto. Eu aluguei um triplex na cabeça dessas mulheres, pá. Aluguei mesmo. Estou eu a dormir tranquilamente, estão elas a pensar naquilo que eu disse num vídeo. Todas irritadas, a mandar mensagem no WhatsApp. Este gajo, este cabrão, este frustrado, careca, gordo. Essa energia vocês deviam implementar mais na vossa vida, de uma coisa mais produtiva. Bloqueiem, meu. Foda-se, deixem-me em paz, meu. Muitas de vocês, eu já tipo, não percebo. Estão constantemente a chatear-me os cornos. Deixem-me em paz, caralho. Não curtem de mim, bloqueiem, meu. Deixem-me em paz, meu. Deixem-me em paz, meu. Não estou a dizer aqui da moça, mas tipo, quem não gosta, quem fica irritado, quem não odeia-me, bloqueia-me, se faz favor. No sentido de 1000 vídeos teus a falar de... Eu não tenho... O puto é bom, pá. O puto é bom. O puto é bom. Se o algoritmo está-te a dar, é porque se calhar tu ficas muito tempo a ver o vídeo também, pá. Assume só, minha irmã. Gostas do conteúdo. Há uma coisa que as mulheres têm que entender. Nós, os homens, já percebemos que vocês, quando sentem-se rejeitadas, comportam-se muito infantil. De uma forma muito infantil. Porque, por exemplo, quando rejeitamos mulheres, quer seja da forma que elas vivem a vida delas, ou quer seja da forma que elas querem estar connosco, ou estar numa relação, quer que seja, elas tentam sempre envergonhar-te em termos da tua masculinidade, envergonhar a nível financeiro, envergonhar-te a nível da tua maturidade, envergonhar-te a nível de... mais o quê? O que é que me falta? Capacidade de gerir uma mulher. Elas vão querer sempre te envergonhar quando se sentirem-se rejeitadas. E são sempre esses elementos que elas utilizam. Sempre. Sempre, meu. Sempre, sempre. Mulheres de tanta negatividade. Depois fazer um scroll e ver logo ali mulheres angolanas não são opção. Mas, meu Deus. Te veste muito... Fizeste um vídeo de 10 minutos que podia ter resolvido o teu problema em 3 segundos. Bloqueavas-me e continuavas a tua vida. Mas o problema é... Eu percebo perfeitamente. O grande problema é que se vocês me bloquearem, vão ficar com aquele FOMO. Fear of Missing Out. Porque os meus vídeos começam a circular de tal maneira que depois tu não vais estar a par da situação porque me bloqueaste. E as tuas amigas vão estar a falar nos grupos do WhatsApp, as que me odeiam, mas seguem-me na calada, porque depois temos essas que vos incentivam a fazer vídeos, a falar mal de mim, a dizer não sei o quê, etc. Vai, ele não me presta para nada. Vai. Vocês vão, passam vergonha, dão a cara, são bloqueadas e elas depois continuam na calada a ver o vídeo e a dizer o gajo não presta mesmo, o gajo é um... Mas ficaram ali no cantinho delas. Mas vocês que deram-se de campeãs, deram-se à morte. Sem necessidade nenhuma. Esse é que é o grande problema. A percepção de que muitas mulheres angolanas não são uma boa opção. Minha irmã, há homens que não se interessam por mulheres angolanas que têm um certo determinado tipo de conduta. Muitas mulheres angolanas são também resultado de muitos homens que têm dinheiro, querem mostrar que são papoides, que têm etc. Isso, tanto um como o outro, são consequência um do outro. Está muito na cultura. Quer seja do país, quer seja o que for. Da mesma forma que se calhar há mulheres que gostam de homens mais humildes, mais calmos, que não querem ser sempre o gajo das piadas, o gajo que quer arriscar a pista, o gajo que é assim assado, fala muito alto, e não se identifica com angolano. Ponto, acabou. Eu não estou no sentido de orador, eu estou no sentido em que dou a minha opinião sobre um certo determinado aspecto, sobre um certo determinado tema. Vocês estão habituadas no sentido em que o professor tem que ser sempre neutro. Eu não sou professor. Eu sou simplesmente um gajo com microfone. Ponto. Agora, se faz sentido à mesma e vocês conseguem se identificar com aquilo que eu digo, mas querem que eu diga alguma coisa que seja benéfico naquilo que fazem, que eu não concordo, esqueçam. Uma boa visão daquilo que são os teus... Faltam 40 segundos. 40 segundos. Eu aguento. Os valores. Não quer dizer que muitas outras não sejam. Tu pões todas no mesmo saco com uma facilidade lamentável.
para todas nós, que batalhamos, que lutamos, que somos boas mulheres. E as que supostamente não são boas mulheres nesse teu pacote. Lá está. Lá está. Nunca assumem que existem mais mulheres. Mulheres que não prestam. Nunca assumem, meu. Isso é assustador, pá. Ainda assim merecem respeito. Aquilo que tu consideras valores, sejam culturais, da sociedade. Não me apercebi o que estava a falar. É claro, estás a falar à toa já para aí a mais de 5 minutos extras do vídeo, que devia ter ficado nos 3 minutos, meu. Ou não. Estava bastante tempo, time over. Então, mas olha. Dou-te props, porque ao menos tiveste noção no final que estavas a falar à toa. Mas vamos voltar para eu tentar perceber o não percebi, Val. Se é que se existe essa palavra. Também não são boas mulheres nesse teu pacote. Ainda assim merecem respeito. Sim, é agora que vai começar a dizer disparates. Aquilo que tu consideras valores, sejam culturais, da sociedade ou não, tu tens também que ter uma outra margem que é... Este. Somos iguais. A tua visão, a tua perspectiva do mundo é diferente de outras. Ok, fala o teu. Ela depois teve que cortar o vídeo porque de facto falou mesmo à toa. Pá, minha irmã, boa sorte aí com o teu Costa Branca. Não fiques chateada com os homens que tu não te interessas, que são os homens africanos aparentemente. Não te importes com opiniões que não se enquadram com o teu dia a dia. E claramente, se não gostares do conteúdo, simplesmente bloqueia, tá bem? Big love aí, big love. Felicidades.